irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, meus endereços digitais. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 / repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Liturgia, vamos transmitir neste vídeo a liturgia referente ao dia 6 de dezembro de 2025, sábado, primeira semana do Advento na Igreja Católica. O ano litúrgico é o A, a cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito temos a missa própria com o prefácio do Advento, ou então aí o presidente da celebração que vai decidir, missa em memória facultativa, em homenagem a São Nicolau de Myra, ou de Bari, bispo, que deu origem até ao Papai Noel, né? São Nicolau de Myra ou de Bari. Memória facultativa, então, e a cor é branca. A primeira leitura, a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículos 19 a 21 e do 23 ao 26. Assim fala o Senhor, o Santo de Israel: povo de Sião, que habitas em Jerusalém, não terás motivo algum para chorar. Ele se comoverá à voz do teu clamor. Logo que te ouvir, ele atenderá. O Senhor de certo dará a todos o pão da angústia e a água da aflição. Não se apartará mais de ti o teu mestre. Teus olhos poderão vê-lo e teus ouvidos poderão ouvir a palavra de aviso atrás de ti. O caminho é este para todos. Segui por ele, sem desviar-vos à direita ou à esquerda. Ele te dará chuva para a semente que tiveres semeado, terra e o fruto para que tiveres semeados na terra, e o fruto da terra será abundante e rico. Nesse dia o teu rebanho pastará em vastas pastagens. Teus bois e os animais que lavram a terra comerão forragem salgada, limpa com a pá e peneira. Haverá em toda montanha alta e em toda a colina elevada arroios de água corrente, num dia em que muitos serão mortos com o desabamento de seus torreões. A lua brilhará como a luz do sol, e o sol brilhará 7 vezes mais, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor curar a ferida de seu povo e fizer sarar a lesão de sua chaga. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 146 na Bíblia Vulgata, ou 147 na Bíblia de Jerusalém, versículos 1 ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, refrão retirado do livro de Isaías, capítulo 30, versículo 18. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Repitamos: felizes são aqueles que esperam no Senhor. É o salmo de resposta, como eu já disse, 146 na Vulgata, ou 147a na Bíblia de Jerusalém. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus, porque é suave. Ele é digno de louvor, Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém, e os dispersos de Israel juntou de novo. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama a cada uma por seu nome. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. É grande e onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medidas nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Felizes são aqueles que esperam no Senhor. Repitamos: felizes são aqueles que esperam no Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo.
O evangelho de hoje é o escrito por São Mateus, capítulo 9, versículos do 35 até o capítulo 10, versículos 1 e 6 ao 8. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. É o Senhor nosso juiz e nosso rei, o Senhor legislador nos salvará. É o Senhor nosso juiz e nosso rei, o Senhor legislador nos salvará. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à explicação do texto. Igreja em Oração é a revista que nos traz a mensagem explicativa. O texto evangélico de hoje mostra algumas características importantes do ministério de Jesus. Primeiro, ele percorreu todas as cidades e povoados. Versículo 35. A presença e a ação de Jesus não se restringiam a uma parcela de pessoas escolhidas, mas se estendiam a todos que acreditassem nele como o Filho de Deus. Uma segunda característica é o ensino por meio da pregação do Evangelho do Reino. Jesus é a boa nova do Pai. A terceira característica consiste nas curas realizadas por Jesus. Sua ação liberta a pessoa humana das enfermidades e dificuldades deste tempo, indicando o caminho salvífico que leva à eternidade. Outro aspecto interessante do texto é que os discípulos de Jesus atuam nas mesmas causas do Mestre. Eles agem com a autoridade do próprio Jesus, curam os doentes, ressuscitam os mortos, purificam os leprosos, expulsam os demônios e principalmente anunciam a proximidade do reino de Deus. Agora temos aqui a reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Vejamos o que está escrito sobre este trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 35, até o capítulo 10, versículos 1 e do 6º ao 8º. Jesus é um líder que não se isola do povo, nem está alheio às suas necessidades. Ao contrário, solidário com suas misérias e sofrimentos, anuncia-lhes que o reino do céu está ao alcance de todos e completa o anúncio curando toda espécie de enfermidade. Jesus sabe e vê que as pessoas estão desorientadas, afastadas de Deus como ovelhas sem pastor. Reconhece que é imenso o trabalho de liderança e solidariedade com essa gente sofrida,
Por isso não guarda para si a missão de evangelizar e curar, mas quer compartilhar esta ânsia pastoral com seus discípulos e lhes recomenda fazer preces para que Deus aumente o número dos operários do reino, já que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. No livro Palavra e Vida também temos uma reflexão sobre Mateus capítulo 9, versículo 35, até o capítulo 10, versículos 1 do 6º ao 8º. Jesus se compadece do povo que sofre, não somente do sofrimento físico, inevitável para nós que somos criaturas, mas principalmente da opressão do mal. Ele poderia transformar tudo isso, mas quer colaboradores para esse trabalho. Mas cuidado, hein? Ele determina, ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Numa casa, quais os filhos que merecem mais carinho e atenção dos pais? Não são os bons, a quem prometem prêmios pelo bom comportamento? Pois é, mas Jesus quer que tratem com mais amor e se ocupem primeiro dos filhos rebeldes, porque estes têm que se converter, porque estão perdidos. Se morrerem hoje, vão para o inferno, infelizmente. Então não terão a comunhão com Deus na eternidade. Então estes nós temos que converter, os rebeldes, os que ainda não se converteram, não se transformaram. Agora vamos falar sobre aqueles que realmente se converteram, se transformaram, os santos. Santo do dia, 6 de dezembro, São Nicolau foi bispo. Deu origem ao Papai Noel, que você vê hoje. Ele faleceu em 350 depois de Cristo. Esse bispo, São Nicolau, que agora é santo, ele era de Mira. O nome do local era Mira, na atual Turquia. Foi um grande taumaturgo. Taumaturgo é aquele que intercede junto a Deus pedindo milagres. E os milagres acontecem, eles fazem a intercessão. Quem faz o milagre é Deus. Às vezes, erroneamente, a gente faz. Aquele santo fez um milagre, mas é o modo de falar. Na verdade, ele intercede junto a Deus. Ele é padroeiro da Rússia. Suas relíquias foram levadas para Bari, na Itália. E por isso é conhecido como São Nicolau de Bari. Então pode ser de Bari ou de Mira. De acordo com o site do Vaticano, Nicolau nasceu em Patara, uma cidade marítima de Lícia, na Turquia meridional, do 3º século depois de Cristo. Era de uma família rica que o educou no cristianismo. A sua vida desde a juventude foi marcada pela obediência. Ao tornar-se órfão ainda muito jovem de pai e mãe, recordando a passagem do Evangelho do jovem rico, empregou toda a riqueza paterna na assistência dos necessitados, enfermos e pobres. Foi nomeado bispo de Mira e depois o Império de Diocleciano o exilou, olha só, e ele foi preso. Em 325 participou do concílio de Niceia e faleceu em Mira em 343. Uma das histórias sobre a vida de São Nicolau diz respeito a um vizinho de casa que tinha 3 filhas. Elas, as 3 filhas, estavam na idade de casamento, mas não havia dinheiro para comprar o dote. Para livrá-las da prostituição, certa noite Nicolau colocou o dinheiro num pano e o jogou pela janela da casa do vizinho e saiu correndo. Graças àquele presente, a primogênita do vizinho conseguiu se casar. O generoso benfeitor repetiu aquele gesto outras 2 vezes, mas na terceira noite o pai da moça saiu rápido de casa e viu o benfeitor, viu quem era ele, né? Pois é, olha que coisa, como ele descobriu. Ele não queria que fosse descoberto, ele queria fazer como Jesus manda, né? Fazer o bem sem querer mérito por isso. O santo pediu para não dizer nada a ninguém.
Outra história diz respeito a 3 jovens estudantes de teologia a caminho para Atenas, na Grécia. O dono da hospedaria onde os jovens tinham parado para passar a noite os roubou e os matou, escondendo seus corpos. Nicolau, que também viajava para Atenas, parou na mesma hospedaria e, enquanto dormia, teve uma visão sobre o crime. Então, recolhendo-se em oração, deu novamente a vida aos 3 estudantes e obteve a conversão do dono. Este episódio, como o da libertação misteriosa de Basílio, um rapaz sequestrado por piratas, vendido como doméstico, e a um emir, o qual, segundo a lenda, reapareceu misteriosamente na casa de seus pais, com o cetro de ouro do soberano estrangeiro, contribuíram para difundir a fama de Nicolau como padroeiro das crianças e dos jovens. Por muitas vezes, Nicolau fez viagens à Terra Santa, passava pelos mesmos caminhos percorridos por Jesus e rezava para poder fazer a mesma experiência da vida de sofrimento de Jesus. No caminho de retorno ocorreu uma tremenda tempestade e o navio arriscava naufragar. Nicolau pôs-se discretamente em oração e o vento e as ondas de repente se acalmaram. Depois da sua morte, o túmulo em Mira passou a ser local de peregrinação. Suas relíquias foram consideradas milagrosas por causa de um misterioso líquido chamado maná de São Nicolau, que saía de dentro. Quando, no século XI, Lícia foi tomada pelos turcos, os venezianos procuraram apoderar-se, mas foram precedidos pelos habitantes de Bari, que levaram suas relíquias para a Apulia em 1087. 2 anos depois foi concluída a cripta da nova igreja, desejada pelo povo de Bari. O Papa Urbano, vamos ver qual é o Papa, Urbano II, escoltado pelos cavaleiros normandos senhores da Apulia, colocou as relíquias sob o altar, onde se encontram ainda hoje. O transporte das relíquias, a história ainda continua, hein? Uma história longa. O transporte das relíquias de São Nicolau teve grande impacto na Europa. Na Idade Média, seu santuário de Apulia tornou-se uma importante meta de peregrinações, com o consequente resultado da difusão do seu culto, também com o nome de São Nicolau de Bari. Santa do dia 6 de dezembro, Santa Dativa, mártir e companheiras. Morreram em 484. Na África Setentrional, Cartago, padeceram atrozes sofrimentos por demonstrarem sua fé e amor à Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A perseguição promovida por Hunerico Ariano, rei dos vândalos. Meu Deus do céu, não é? Como os cristãos sofreram, né? Até hoje tem sofrimento de cristãos no mundo. Vamos a outro santo, aliás, uma santa e um santo também. Santos do dia 6 de dezembro, Santa Dionísia e São Magórico e companheiros mártires foram submetidos a atrozes suplícios pelo rei vândalo Hunerico Ariano. Magórico, ainda criança, apavorou-se à vista das torturas, mas foi sustentado pelo olhar e pelas palavras de sua mãe, Dionísia. Santo do dia 6 de dezembro, Santo Obício. Foi um penitente, estando próximo de perder a vida numa batalha, uma visão do inferno mostrou-lhe que se morresse naquela ocasião, teria se condenado. Abandonou a carreira militar e fez-se oblato beneditino do mosteiro de Santa Júlia, na Brescia. Outros santos do dia 6 de dezembro, São José Nguyen Duy Kang, mártir, morreu em 1861. Tem beatos também, Beato Pedro Pascoal e Beata Luísa Maria Canzares. E ainda mais um beato, João Scheffler. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai também significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem.
Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.